Oi, pessoal, boa noite para vocês que estão chegando aqui na nossa live, no Vai Correndo TV, mais um debate online aqui com o pessoal da FanSports. Eu, Rafael Gonçalves, já estou aqui, ao meu lado, digitalmente aqui, Thiago Tibério, também do vaicorrendo.com, o Du Vicentini e o Rodrigo Japa, da FanSports. Hoje a gente vai debater nessa terça-feira aqui um tema que vai realmente conduzir a nossa jornada nas corridas de rua, nos nossos treinos, porque a gente está vivenciando agora a liberação, né, gradativa das práticas esportivas, as academias voltando, né, dentro das regras, dos protocolos de segurança, as suas rotinas, as suas atividades. Isso vai envolver também a abertura de parques, como já está acontecendo, e outras situações que está sempre na nossa rotina como atleta amador, como corredor, enfim. E a gente vai debater nessa terça-feira aqui no Vai Correndo TV com o pessoal da FanSports e também com o Tibério aqui do vaicorrendo.com, esses novos protocolos de segurança. Você aí que está nos acompanhando já pelo YouTube, você está preparado? Já está ligado o que vem aí pela frente? Tibério do Vai Correndo, boa noite para você, mais uma vez bacana. Você está preparado? Já está ligado o que vem aí pela frente? Tibério do Vai Correndo, boa noite para você. Perdi o som aqui, vamos lá. Agora voltou, eu estava com o YouTube aberto aqui também no nosso programinha. Vamos lá, pessoal, muito boa noite aí para todo mundo que está vendo ao vivo, depois essa live vai ficar gravada aí, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Vamos lá, né, agora eu acho que as coisas estão voltando ao normal, né, torcer para Ribeirão e as outras fases, as outras regiões do estado e também do Brasil inteiro não regredir, né, a gente só começar a evoluir para colocar realmente em prática esses protocolos aí de segurança, tanto nos treinos, como nas corridas, nas assessorias. Nós vamos buscar um pouco mais essas informações que o Du e o Rodrigo Noé estudaram, voltado aqui para a nossa região também, mas que vão se valer para outras regiões do estado e do Brasil, né? Já que o protocolo de segurança, várias vertentes aí se englobam não somente para a nossa região. Já quero passar aí a palavra para o Du também, fazer a entrada dele aí, dar uma boa noite para o pessoal. E quem está chegando agora, galera, no nosso YouTube, podem mandar perguntas, porque as perguntas a gente vai conseguir mostrar aqui ao vivo, para quem estiver estiver participando ao vivo. Nós vamos conseguir colocar aqui na tela, se você tem alguma dúvida, alguma curiosidade, vai aparecer seu nome, sua foto aqui na nossa telinha. Mandem as perguntas que a gente vai ler com o maior prazer. E aí, Edu, como que você está vendo agora a gente voltando aí aos treinos presenciais? A FAN já voltou essa semana. Como que está sendo esse novo normal aí, como todo mundo costuma falar? Fala, galera. Boa noite, tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Minha internet tem que mudar de lugar aqui que está falhando. Mas sua tela travou aqui para nós. Eu vou falando, então, enquanto o Du vai se organizando lá. Vai lá, Japa. Vamos lá. Bom, boa noite a todo mundo, boa noite para quem está ao vivo agora e bom dia, boa tarde aí depois para quem for. Só quero falar que a gente está em Ribeirão Preto, né? Essa gravação aqui a gente está falando de Ribeirão Preto, como o Tibério falou. Provavelmente isso vai estender para outras cidades, mas cada região tem uma particularidade. Mas algo em comum, que acredito que aconteça com todo mundo, com o mundo inteiro, literalmente, é que a gente está retornando às atividades e a pandemia ainda não acabou. Então, a gente está em meio a uma pandemia, com muitas pessoas ainda sendo acometidas pela doença. Alguns acreditam nisso, outros não. Aí tem uma discussão de crenças, de política, enfim. O contexto todo é que a gente está retornando às atividades aí dessa pandemia. E nós, que trabalhamos, eu e o Du, nós somos profissionais da saúde, hoje a gente vai falar aqui um pouquinho do nosso ponto de vista, de como a gente pode retornar às atividades ainda promovendo a saúde dos corredores, que eu acho que é a coisa mais importante, que na verdade um corredor doente não adianta nada, né? Então a gente quer que a turma volte à corrida, permaneça saudável para continuar com isso. O Du, acho que está tendo algum problema com a internet aí, né? Acho que a gente pode ir desenrolando a conversa e daqui a pouco ele chega aí. Pode falar, Japa. Na hora que ele chegar, eu tento já colocar ele aqui novamente.
Beleza. Ele está ajustando lá. Bom, pessoal, a gente tem analisado também essa volta gradativa, né? Envolve também, como a gente muito já comentou aqui nas nossas lives, nos nossos debates online, que a corrida ela precisa também do fortalecimento, enfim, e as academias aí aos poucos voltando, né? E acaba indiretamente sendo um treinamento para corrida. Quem está habituado com ir na academia, fazer o fortalecimento da academia, tem gente que está ainda meio preocupada, não sabe se volta, se não volta. Os alunos da Fan Esportes que são habituados com a academia, eles já passaram para vocês aí, ou para você já, para o Du, como é que está sendo a experiência dos alunos em relação à volta, dos protocolos da academia, porque depois ele sai da academia e vai para o treino da Fan Esportes, né? Então ele deve talvez comentar alguma coisa. Alguém já trouxe uma experiência para vocês? Em relação à academia, bom, a gente também trabalha como personal trainer e o Du, então a gente trabalha com assessoria e também tem essa vertente dos alunos que a gente atende nas academias. A verdade é que nem na assessoria, nem nas academias a gente teve ainda uma volta expressiva dos alunos, né? A gente percebe um movimento de muitos, que muitos continuaram treinando, né, durante a pandemia, alguns pararam, e os que continuaram treinando, esses ainda não retornaram para as atividades coletivas. Então, acredito que também seja um movimento normal, né? Afinal de contas, a gente ficou quase 5 meses sem treinamento presencial e as pessoas também estão preocupadas com isso, né? Como é que vai ser esse retorno? Então, como também era o esperado por mim e pelo Du, a gente está esperando esse retorno bem gradativo, né? E está sendo assim. Então, as academias, nossos alunos ainda não relataram estarem voltando para as academias. Me parece que eles ainda preferem fazer treinos fora da academia e também não têm voltado com a força ainda dos treinos que a gente tinha. Eles estão voltando aos poucos os treinos presenciais, né? Então, como você disse, fortalecimento é uma parte importante, mas de certa forma a gente sanou esse fortalecimento aí através das lives que a gente faz toda semana. E também no acompanhamento à distância, né? Que a gente orienta aí o treino de força, a gente gravou vários vídeos de treinamento de força para os corredores, e as pessoas, os nossos alunos, e até outros que compraram nosso programa de força, que gostam de correr, têm feito mais em casa, né? Então, por enquanto, a gente está aí no meio da segunda semana da volta das atividades da pandemia, a gente ainda está voltando com um retorno bem gradativo, bem ainda tímido, né, para as atividades. O microfone estava desligado. A internet hoje do Dudu lá parece que não está contribuindo muito, não. Ele entra, não está firmando muito o golpe, não. Mas a gente vai tocando o barco aqui. Bom, Japa, eu mesmo voltei, né? Semana passada vocês voltaram aí com os treinos durante a semana, né? Num primeiro momento, até com agendamento, né? E também voltei para a academia semana passada. A academia que eu frequento aqui em Ribeirão ainda não tem essa necessidade de agendamento. Mas como que vocês estão vendo nesse primeiro momento? Hoje eu vi que vocês até no grupo interno soltaram que nesse primeiro momento não vai nem precisar ter esse agendamento. O pessoal está consciente com esse distanciamento, com as regras básicas, apesar de não ser necessário estudar, né, esses protocolos. A maioria dos corredores estão respeitando, já vem uma coisa que a gente, com 5 meses de quarentena, já está adquirindo? Tibério, eu acredito, como qualquer pessoa no Brasil, a gente tem uns grupos ainda aí, uns que respeitam, outros que não respeitam, uns que acreditam que seja um problema, outros que acreditam que não é um problema. E na assessoria a gente também vê, não é uma bandeira que as pessoas defendem isso, mas a gente vê certos alunos correndo ali com os amigos, outros preferindo correr isolado. Então, acho que essa é uma decisão muito pessoal. Nosso posicionamento na assessoria foi de inibir, né, esses treinos com as pessoas juntas. Às vezes a gente pediu, né, para que corresse mais do que 3, preferencialmente 2, e melhor ainda se fosse sozinha. Mas a gente entende também que as pessoas às vezes se encontram fora do ambiente de treino, esses que treinam juntos, né? Às vezes eles se encontram fora do ambiente de treino, também não faz sentido
chegar lá, fazer de conta que eles não se encontram por aí, né? Então, com relação à sua pergunta, as pessoas estão conscientes ou não? Eu acho que consciente todo mundo está, mas as pessoas às vezes decidem fazer de um jeito ou de outro, né? Como é normal numa democracia, né? Então, o retorno, por exemplo, que você falou dos agendamentos, a gente tinha pensado num esquema de amenizar esse... Então, uma coisa que também me incomoda, às vezes, é de falar do isolamento social. A gente não deve ter isolamento social, né? A gente deve ter isolamento físico. A gente tem que manter distanciamento físico. Esse é um grande problema e acho que essa é uma das coisas que a gente também resolveu voltar com os treinos. As pessoas estão com muitos problemas pelo isolamento ou pelo distanciamento social. O ser humano, nós evoluímos como ser humano convivendo em sociedade, né? A gente só chegou onde nós estamos hoje porque a gente aprendeu a viver em sociedade, respeitando as diferenças, se ajudando mutuamente. E as pessoas, de repente, teve uma cisão, né? Agora todo mundo em casa, todo mundo distanciado fisicamente, a gente está com um problema grande por causa disso. E aí, então, a gente deve manter esse distanciamento físico? E sim, com certeza, para a gente evitar o contágio, é isso que conta. E aí não precisa de muito, né? 2 metros, usando máscara, se você for manter uma conversa com alguém, são coisas bem simples, né? Então, se a gente está num ambiente público, evitar de pôr a mão no rosto enquanto você não higienizar a mão, são coisas muito simples que, de repente, a gente consegue amenizar, que a gente consegue diminuir o distanciamento social, que é uma coisa muito ruim para a nossa parte emocional. E aí a gente está voltando com as atividades. No início era agendamento, a gente já viu que também não está precisando, que as pessoas estão fazendo isso aí, acho que talvez no movimento natural de voltar aos poucos, então não está tendo aquela demanda grande. Então a gente já mudou o lance do agendamento, igual na academia que você está falando, não está precisando de agendar porque não está tendo esse volume de tantas pessoas ao mesmo tempo lá. A gente consegue administrar a quantidade de pessoas que tem lá com um distanciamento físico ainda adequado. Então, nós começamos com agendamento, passamos para sem agendamento e vamos sentir aí, talvez um dia precise de agendar, mas a realidade é que hoje não, né? Legal. Depois vamos ver se a internet do Du agora firma. Parece que o cara tá firme lá agora. Depois eu quero até a participação. Depois já pode comentar direto aí, Gonçalo, depois do Du, que você voltou na academia hoje, né? Talvez como que foi esse cenário seu? Não sei se a sua tá precisando agendar para a gente explorar todas as vertentes aí. E você, Du, como que você está sentindo isso? Qual que está sendo a sua experiência, tanto de corredor como de educador físico? Fala, galera. Boa noite, né? Cheguei agora. A internet me sacaneou aqui hoje. Então, acho que eu fiz um treino agora à noite e achei que tinha caído minha chave e caiu a internet. Vamos lá. Devo ter perdido algumas informações, desculpe se eu for repetir às vezes alguma coisa que a gente já falou aqui. Mas foi até um pouco surpreendente pra gente, né, Japa? Porque a gente achava que a galera tava pronta para voltar, né? Pelo menos uma parte da turma. E quando a gente se organizou, eu e o Japa, a gente se reuniu remotamente, criou ali algumas diretrizes para esse retorno, né, com todo o cuidado que eu acredito que tem que ter. E a turma ainda não voltou. E totalmente entendível também, né? Tá muito ainda obscuro de até que ponto você pode chegar, alguns estão mais tranquilos. Mas eu acho que está evoluindo. Por exemplo, da semana passada, que a gente tinha voltado para essa, já está começando a levemente o pessoal voltar e acredito que está até esse retorno gradual está bacana. Beleza então. Como o Tibério comentou aí, pessoal, eu voltei à academia hoje, né? E foi justamente também para sentir como é que está o retorno de uma academia que, diferente da academia que o Tibério frequenta, a minha precisa, né, há necessidade de você agendar horário. Então, fui também para entender esse cenário novo, esse novo protocolo das academias, de uma atividade física, enfim, para entender bem esse cenário, para a gente poder comentar aqui também, né? E na academia que eu frequento,
a gente precisa, com 12 a 15 horas de antecedência, você agendar, para o pessoal já se preparar. Então, você chega lá na academia, vão ter frascos com produto de limpeza. Então, você vai limpar o seu, ou até desinfetar também, porque dentro desse produto dentro desse frasco, tem desinfetante, álcool e sabão. Então, você vai limpar o seu equipamento antes do uso, aí você vai poder usar e limpar novamente. E é álcool espalhado para a academia inteira, cara. E a quantidade de pessoas muito limitada mesmo. E até vou te dizer que até de professor, inclusive, está com uma carga reduzida, foi feito uma escala para que não fiquem muitos professores na academia, já que reduz também a quantidade de alunos, então reduz também a quantidade profissional e eles espalharam, né, por esse período de treino. Então, assim, para o retorno à atividade física dentro de uma academia, porque, como eu já comentei outras vezes aqui, eu sinto necessidade de estar praticando o exercício físico em uma academia. É algo meu, é algo que colabora comigo enquanto corredor amador, né? Então, esse meu retorno, ele foi diferente do que eu estava acostumado, né? Não estava acostumado com esse momento de ficar limpando o aparelho, de ficar toda hora pensando, nossa, será que eu limpei legal, tal? Mas, enfim, é uma necessidade. É um novo protocolo que a gente tem que conviver com isso e que, a partir de hoje, já passou a fazer parte, né, da minha rotina. Eu vou dizer para você que, como, né, nós alunos, temos que ficar limpando, higienizando os aparelhos, embora há também uma funcionária para isso, a todo tempo higienizando, enfim. Essa uma hora que foi agendada de determinado aluno, no caso meu aqui, ou de outros também, a gente vai passar ali uns 20 minutos só higienizando, só limpando o aparelho, né? Então, é algo diferente também, porque se você vai para a academia para correr na esteira, você vai ficar ali de 10 a 12 minutos limpando a esteira, cara. É um negócio um cenário completamente novo, assim, diferente, né? E como a esteira sempre tem uma ao lado da outra, no caso da academia, eles colocaram fita zebrada, uma esteira liberada e uma fechada, uma liberada e outra fechada. Então, quem vai para a academia para correr na esteira, ele vai ter que higienizar a esteira antes, vai ter que manter o distanciamento social, não é isolamento, como o Japa bem destacou aí, né? Porque são coisas diferentes e o isolamento ele também assusta muito, né? A bem da verdade, você não precisa se isolar tanto assim nesse momento. Se manter o distanciamento e seguir os protocolos, que é o tema da nossa live aqui, você já vai estar não só contribuindo com você, como também com a pessoa que está ao seu lado. Então, você mantém o distanciamento, conversa, né? Mantém 1,5 metro, 2 metros ali, e você vai conseguir levar a sua vida, a sua atividade física dentro de um espaço fechado, que é o que nós estamos falando aqui nesse momento. Agora, quando parte para o ambiente aberto, para os parques, aí vocês também podem dar essa questão da limpeza que eu estou dizendo dentro de uma academia. Como é que é esse novo protocolo de limpeza quando o espaço é aberto, quando é um parque, quando o treino acontece na rua? Como é que é feito esse tipo de limpeza? Eu acho que essa é a grande vantagem, né? Para nós que estamos no ambiente aberto de quem está lá no ambiente fechado. Apesar das academias terem que deixar aberto para ventilar, coisa e tal, mas a gente está num ambiente totalmente aberto. Qual que é a grande vantagem? Acho que a primeira, as pessoas precisam entender como é que se deve o contágio pelo vírus, né? Vamos supor que eu esteja com o vírus dentro de mim, estou infectado pelo Covid. Quando eu falo, eu transpiro, não pela transpiração, né? Mas quando você começa a falar, você começa a borrifar saliva, né? E aí, por exemplo, estou correndo, soltando um ar que não está borrifando, certo? A gente, para contrair o Covid, para contrair um vírus, você tem que ficar exposto a uma carga viral, você ficar recebendo aquele vírus. Então, seria o quê? Eu estou correndo, o Rafael está atrás de mim, correndo o tempo inteiro atrás de mim. Então, ele está o tempo inteiro pegando aquele borrifamento. Essa é uma situação que o Rafael se contagiaria. Agora, eu estou correndo, cruzo com o Rafael, mesmo que ele pegou 2, 3 borrifadas, ele não tem uma carga viral muito grande, né? A quantidade de vírus que o Rafael respira de mim não é uma carga tão grande que o corpo dele não consiga
lidar com isso. Então, o ambiente ao ar livre, mesmo que a gente cruze com outro corredor, mesmo que a gente esteja no ambiente com outras pessoas, por exemplo, na hora que chega para o treino, no aquecimento, se a gente manter 1,5 m, 2 metros, o ar que a gente borrifa, ele não vai chegar na outra pessoa e ainda tem a vantagem do vento levar esse vírus embora, né? Então, nesse ambiente aberto, a gente não tem necessidade de ficar limpando tudo, até porque a gente está ali no chão, né? A gente não tem um aparelho em comum, diferente, por exemplo, na academia, que se eu for fazer supino, eu vou pegar a mão na barra, e é a mesma barra que o Rafael vai vir depois. Na hora da corrida, a gente não vai ter esse compartilhamento de ferramenta, de instrumento, né? Ali é cada um correndo. Então, a gente não precisa de ter essa preocupação com a higienização de coisas em comum, que a gente não tem coisa em comum. Na verdade, até lá na assessoria, agora a gente tirou o garrafão de água nesse momento, as pessoas têm que levar a sua garrafinha com a sua água, que o garrafão poderia ser um local que ele é lá, pôr a mão para pegar água. A gente tirou o gaveteiro das chaves, então quem quiser deixar a chave pode deixar em cima da mesa, mas não tem que ficar mexendo na gaveta para guardar a chave. Então, o que tinha em comum, que as pessoas poderiam tocar, isso a gente tirou. E aí a gente manteve o distanciamento físico, né, o espaço de 1,5, 2 metros na hora do aquecimento, e na hora da corrida, a intenção, a melhor situação seria você não ficar correndo perto de alguém que esteja borrifando isso, mas não correndo numa situação assim, vou ultrapassar alguém, né, e diferente do vou correr com alguém, né, esse vou correr com alguém que é o mais preocupante, né. Então, o contágio, né, eu acho que as pessoas não deveriam ficar tão preocupadas no ambiente externo da corrida, porque também não é uma coisa que, se você não for ficar mantendo diálogo com alguém de perto, não é alguém que está gripado ali que você vai ficar gripado também, né, porque isso é comum, né, a gente vê outras gripes, às vezes a gente tem pessoas muito gripadas, outras não, porque justamente essa exposição e o contato, né, na mesma superfície, que é o que transmite. Então, é uma grande vantagem que a gente tem com os corredores, né, de não ter esse compartilhamento de ferramentas, de instrumentos, de equipamentos de ginástica, né, e também não tem necessidade de correr com ninguém, né. Eu posso ainda marcar o pace com alguém, o Rafael está correndo ali na minha frente, os estudos mostram aí que uma distância segura na corrida seria em torno de 5 metros, né? Então, se o Rafael está correndo ali 5 metros na minha frente, ele é um bom marcador, eu quero ir no ritmo dele, vai embora, eu vou aqui atrás, 5, 6, 7 metros, estou sempre em contato visual com ele, mas com um risco muito baixo de pegar o borrifamento de saliva dele e me contaminar, né? Ainda sobre em ambiente interno, eu vou falar aqui, tem uma pergunta até de um tema sempre recorrente também. Mas ainda sobre ambiente interno, eu fui uma vez na academia e, por um lado, o Gonçalo até tinha falado aí que as pessoas já tinham hábito, às vezes, de limpar, né, os equipamentos que a gente acaba usando. Mas eu acho que, olhando pelo copo meio cheio, né, e tirando bons ensinamentos dessa época que a gente está vivendo, eu acho que a gente vai ganhar com uma asepsia, né? Independente de ter Covid ou não, muito mais gente vai começar a limpar os equipamentos, tomar mais cuidado. Mesmo eu acho que quando acabar isso, torcer para acabar, né? Ter essa vacina, quando você estiver na academia, for levar a mão ao rosto, você vai pensar, vai higienizar mais os equipamentos. Eu acho que isso é uma coisa que a gente vai, mesmo na hora que os números baixarem, tiver a vacina, que isso veio para ficar, e eu acho que é uma coisa muito boa, né? Eu mesmo, no dia que eu fui, lógico que no começo a gente está meio noiado e tal, mas eu limpava o equipamento antes, limpava depois, que é um dos protocolos, né, da própria academia que eu frequento, mas mais do que isso, e eu vi que o pessoal estava respeitando, pelo menos nesse primeiro momento que eu fui quarta-feira passada, o pessoal estava respeitando, como o Gonçalo falou também, bastante dispersor de álcool em gel, paninho não, aquelas papel descartável. Então, eu me senti muito... Academia cheirosa, academia, eu acho que tinha sido bem higienizada, já era à noite, já era no final do turno. Então, eu me senti, para falar a verdade, muito mais seguro dentro da academia nessa semana que voltou do que antes, e muito mais seguro, então, sem se falar do que num supermercado, numa farmácia.
dentro de um ônibus, graças a Deus, ainda nem andei dentro de ônibus nessa época, mas dentro de um ônibus, que eu acredito que seja um dos piores lugares, né, para a gente poder se contaminar. Então, eu me senti muito seguro aí para ir na academia, né? Você acha também, Japa, que isso é uma tendência, mesmo quando diminuir os números de infectados, da limpeza, continuar também num ambiente externo, de alguns hábitos das pessoas não chegar e ficar se abraçando tanto, ou então essa parte de não ficar se tocando tanto em objetos, que a gente vê que dá para evitar. Como que você vê isso? E aproveitando depois, Japa, eu vou deixar na tela depois que você terminar essa parte, uma pergunta aqui, que o nome está até abreviado, mas eu acho que é minha namorada, até, porque eu acho que às vezes eu falo, ela não deve acreditar muito, ela vai perguntar para os especialistas. O que vocês acham sobre a necessidade de correr de máscara quando estiver em um local sem ninguém, sozinho? Depois você pode responder aí também, já. Legal. Tibério, eu acredito assim, cara, que a gente pode tornar isso um hábito, essa higienização, e é um hábito super saudável e bom, né? Então, a gente vai na academia, um ambiente compartilhado, você vai, ao invés de pôr a mão no rosto, você acabou de fazer um aparelho, ao invés de pôr a mão no rosto, vai lá, limpa a mão, porque realmente, se a gente parar para pensar, a gente tem não só o vírus do Covid aí, mas tem uma pancada de vírus que fica circulando aí nas academias, que algumas pessoas pegam, outras não, porque também tem uma questão igual ao Covid, tem gente que não pega o Covid, tem gente que não tem sintoma nenhum. Os vírus, eles têm uma característica de, dependendo da genética ou da pessoa, ele agir de um jeito ou de outro. Mas acredito que hoje o que é obrigatório possa virar um hábito, né? Então, igual a gente já falou em outros dias aqui, igual o cinto de segurança, no começo ninguém usava, aí virou obrigatório. Hoje está muito mais um hábito, né? E que a gente já chega, já põe, às vezes não fica nem pensando, né? Porque eu vou ganhar multa, né? Não, é bom para minha segurança. Então, acredito que isso vai acontecer, como também vão ter os caras aí que não vão ligar para isso e vão continuar com as porquices de não pensar no próximo, de não limpar o equipamento para o próximo. Mas acredito que a maioria das pessoas, sim, vão tomar mais cuidado com isso. Em relação a apertar a mão, dar abraço, isso daí eu sou bem descrente. Eu acho que a gente vai voltar. Na hora que conseguir resolver o problema, que encontrar uma vacina, que as pessoas tiverem um tratamento adequado, eu acredito que a gente vai voltar ao nosso... Porque a gente... Nossa, quantas centenas de anos a gente tem esse hábito de se abraçar, de beijar? A gente aí que é descendente de latino. Eu sou japonês por uma parte, mas tem português e italiano da outra. É muito comum, né? O toque, o beijo. Então, não sei. Isso daí é uma cultura que já vem no nosso gene, né? E você queria falar alguma coisa? Quer completar, já? Pode completar. Eu só ia responder aqui a mensagem. Que não faz sentido correr sozinho de máscara, né? Porque a gente usa máscara, por exemplo. Por que alguém que usa máscara? Primeiro, para não se contaminar, mas depois também para não contaminar ninguém, né? Às vezes a gente não sabe quem está com o vírus. Tem pessoas que não têm sintomas, podem estar contaminadas, então a gente, para preservar as outras pessoas, preservar o próximo, a gente usa máscara. Porque eu posso estar com Covid, mas cruzei com algumas pessoas no meu dia a dia, não sei se eu passei para eles ou não. Se eu tiver de máscara, não passei, né? Então, quando a gente está sozinho, não tem ninguém para você passar o vírus, né? Se você tiver com o vírus, e esse vírus você espirrou, borrifou, não assoprou esse vírus correndo, mesmo que esse vírus vá para o ar, ele vai cair, né? O vírus ele não fica suspenso, em alguns segundos ele cai no chão. Então, não tem necessidade nenhuma de correr de máscara se você estiver num ambiente isolado ou um ambiente que você tenha pessoas com mais de 5 metros de distância. Às vezes eu estou correndo na rua, eu corro sem máscara. Já corri de máscara no começo da pandemia. Quando eu corria em intensidade mais baixa, era super fácil correr de máscara. Quando eu comecei a fazer treinos intervalados, é impossível correr de máscara. E aí também tem alguns estudos que falam, né, que a gente aumenta a concentração de dióxido de carbono dentro da máscara, isso daí também traz um certo prejuízo. Alguns estudos também falando que quando a máscara, você chupa ela, né, ela gruda na boca, isso daí também acaba causando algumas inflamações nos pulmões. Tinha uma turma na China que fizeram um estudo sobre isso.
Então, até a OMS falou isso, né? A OMS é meio controversa aí às vezes, mas eles também recomendaram, olha, fazer atividade física ao ar livre, não tem necessidade de usar máscara, que para mim faz muito sentido, né? E se alguém que estava com Covid passou por onde você está, se você não está vendo a pessoa, é porque ela está com muito mais de 5 metros de distância com você. Pode ficar tranquilo que você não vai respirar nenhum ar que esteja suspenso com o Covid aí, né? Então é muito isso. Eu gosto de falar assim, ó, Covid é isso aqui. Pô, se eu espirrei, daqui a alguns segundos ele vai cair no chão. Covid não fica no ar, assim, dando ar, vou ficar aqui de bobeira, a hora que alguém passar, eu entro no nariz dele, entro na boca. Isso não acontece, né? Então, não tem... Lá com a assessoria a gente voltou com essa regra. Então, a hora que todo mundo estiver lá no ponto de encontro, todo mundo de máscara. Saiu para correr, pode tirar a máscara. Não tem necessidade de correr. Você não vai transmitir, nem vai pegar a Covid por estar correndo sem máscara em um lugar que você tem uma distância física de alguém. Eu ia comentar o seguinte, porque a gente está dizendo sobre os novos protocolos de segurança. E a segurança, ela começa dentro da nossa casa e termina também dentro da nossa casa, né? Então, quando o praticante da atividade física, ele vai para a academia, ou vai para o parque, ou vai para a assessoria, de qualquer maneira, ele já sai de casa sabendo que ele vai ter que, pelo menos na volta, em algum momento, manter a higienização e o ambiente sempre limpo, porque ele não quer levar, né? Não quer se contaminar, não quer contaminar quem tá dentro da casa dele, por aí vai. Então, a gente já tá vivendo um momento que, com certeza, é uma cultura japonesa, né? Você que é japonês, você sabe como é que é. É uma cultura japonesa de limpeza. Eu sou casado, né, com uma descendente de japonês, e eu sei muito bem como é que é isso. Lá atrás, desde quando eu conheci e comecei a namorar, ela já falava, ó, em casa a gente não pode entrar com o sapato que vem da rua. Então, você tem que entrar, você tira o sapato, deixa no cantinho, e a gente vai entrar de meia para dentro de casa. Então, tudo que eu aprendi com a cultura japonesa lá atrás, parece que, poxa, era isso mesmo, cara, porque tudo que a gente já fazia lá, nós estamos fazendo hoje. Então, quando eu cheguei na academia hoje, foi o primeiro dia, quem está chegando agora na live, cara, hoje foi o primeiro dia que eu fui para a academia. Voltei hoje. Então, quando eu retornei para casa, foi todo aquele cenário. Tira o tênis, deixa do lado de fora, tira o relógio, vai higienizar o relógio com álcool, higieniza com álcool a chave de casa. Você faz uma limpeza geral, um descarrego total para deixar, se tiver algum problema, deixar lá fora, entendeu? E é um cenário de limpeza que vai nos enriquecer, com Covid ou sem Covid, essa limpeza vai nos enriquecer, cara. Você que também tem as raízes e as culturas japonesas, nosso caro Japa, você deve estar entendendo. Isso aí, você mantém a sua casa sempre limpa e com esse novo protocolo de segurança, por conta do Covid, você está aprendendo uma coisa que vai ser muito útil lá na frente para você, né? Então, aqui em casa a gente já tem esse hábito de andar descalço. A gente não anda nem de meia, anda descalço mesmo. A gente tira o calçado, chega, e então a gente já tem esse hábito realmente aí. Os japoneses realmente têm um hábito de higiene aí muito grande, né? Mas tem uma coisa que eu acho que é fundamental pela cultura japonesa, que eu acho muito bacana, e o que você está falando, né? Que a gente não quer trazer vírus para casa. A gente tem que partir de uma ideia básica, né? Que o contágio da doença não depende de outras pessoas, depende só da gente, né? Então, a gente se expor a uma situação de contaminação é o problema, não é? O problema não é o outro que anda sem máscara, o problema não é o outro que não acredita nisso. Tá, ele tem a sua crença, ele pensa isso, a gente tem que respeitar, mas nós não vamos nos contaminar se a gente respeitar os nossos protocolos de higienização. Se a gente estiver de máscara, se a gente tiver contato físico, por algum motivo, com alguém passar um álcool gel na mão, vou entrar no carro, eu já tenho álcool dentro do meu carro, vou entrar no carro, já borrifo minha mão, então antes de pegar no volante, já higienizo minha mão. Chego em casa, a roupa da rua não é a roupa que eu vou ficar em casa. Então, a gente
a gente precisa de inverter a ordem das coisas, de não esperar o que os outros façam isso ou aquilo, mas a gente começar a fazer, né? Vou fazer o exercício na academia, igual a Thay falou, eu ainda não tive coragem. Sim, tem pessoas lá que realmente fazem muita porquice, né? Não cuidam e também não cuidam dos outros. Mas a gente deveria começar fazendo diferente, né? Então, a gente se responsabilizar, eu vou chegar, vou limpar, e se a gente fizer isso, talvez o outro lá fique tão desconfortável com aquela situação que ele comece a limpar também, e aí a gente vai, né, fazendo a nossa parte, também estimulando os outros a fazerem a parte deles, né? Mas é isso, eu acho que a primeira coisa aí para pensar em voltar às atividades físicas, laborais, é a gente inverter a ordem das coisas, né? Não ficar pensando muito nos outros, mas pensar no que a gente tem que fazer. E aí o que a gente tem que fazer vai refletir no outro, e pode ser que o outro também siga nosso exemplo aí e comece a fazer pela gente também, né? Que é a pior coisa que a gente tem, né, cara? A gente faz um negócio e fala, pô, eu faço, mas ninguém tá dando bola. Isso é muito desestimulante. Mas as pessoas que fazem aquilo que acreditam, não pode desanimar, né? A gente tá vendo aí, eu falo como profissional da saúde também, tem colegas meus que às vezes têm algumas atitudes, que vão falar, isso daí não é muito legal, acho que eu vou falar com esse cara. Eu falo, pô, também, eu vou falar, vai arrumar uma briga desnecessária, sabe? Então, o que eu tenho que fazer? Continuar fazendo o que é o certo, né? Do meu ponto de vista, óbvio. E talvez aí o exemplo arraste outros, né? Então, a galera que pretende voltar para a academia, pretende voltar para as corridas em grupo, faça a sua parte, né? Cuida da sua higienização, pensa se a sua higienização não vai atrapalhar o outro, e é isso aí. Eu acho que aos poucos a gente vai retomando as atividades com segurança e que a gente faça uma atividade física para trazer benefício, né? Ninguém quer ir lá correr para ficar doente, né? Então, a gente deve, a partir da gente mesmo também, promover a saúde para os outros, né? Vou ler aqui os comentários do pessoal e vou fazer minha última participação aí já também. Minha namorada tinha colocado, não tive coragem ainda de voltar para a academia, o Japa já até comentou, o Duda até brincando aqui, ele que não estava conseguindo, a internet dele não estava suportando ficar no app, mas ele está conseguindo ver a live lá, então ele virou espectador da live aqui, mas dando os pitacos dele também. O Leandro, lá de Goiás, Leandro Máximo, aprendendo aqui com essa turma, papo enriquecedor. Ele até perguntou aqui para a gente, Tibério, vai tomar a vacina da Rússia? Cara, tendo comprovação aí, sendo uma coisa para ajudar, não tem de onde vem, se é de esquerda, se é de direita, se é vermelha, se é azul. Vindo para somar aí, não tem muito disso, não. O Du aqui mandou um outro também. Voltei a dar aula num box de crossfit com um aluno mega forte. Agora tem que higienizar todas as anilhas antes de guardar. Nem preciso treinar. Ainda mais se for aquelas anilhas que tiver que subir, né, Du? Aí o treino fica mais difícil. Eu até perguntei aqui pro Leandro, né, através do Vai Correndo, como que tá lá em Goiás, porque ele é lá de Goiás, como estão os protocolos. Aí ele falou aqui, vamos lá. Pessoal com bastante medo ainda das academias, mas tem muita gente correndo na rua já. Realmente é o que a gente vem falando. Ambientes fechados, é até bom ir com calma, né? Não fazer igual aconteceu no comércio aqui em Ribeirão, que quando abriu já lotou tudo. Eu acho que prudência nunca é demais. Minha última participação aí, Japa, e faço mais uma indagação para você. Você que leu, principalmente aqui o decreto aqui municipal de Ribeirão Preto, né, para a nossa região, tem alguma coisa ali, a gente não vai querer entrar no mérito se é certo ou errado, quem somos nós para julgar, mas com a prática aí, com o que você já estudou, tem alguma coisa que você vê ali que fala, isso ou não precisava, ou é uma coisa inviável de se colocar em prática, que sabe que não vai pegar, ou realmente que é inviável? Você lembra de alguma coisa aí, desse decreto? De tudo, é o que você falou, tá? Não sou dono da verdade, nem quero me colocar aqui como vou dar o meu ponto de vista, tá? Porque, cara, a gente tem hoje em dia bipolaridade, nossa, cara, tá muito forte, né? O cara ou é isso, ou é aquilo, e não existe nada aqui no meio que sirva, né? Mas eu vou dar meu ponto de vista aí. De tudo que eu vi, também do comércio, das atividades físicas, aí às vezes é limitação de horário, né? Para mim, não faz muito sentido a gente limitar o horário de abertura,
porque você restringe a um funil, né? Então, você afunila as pessoas em determinado horário. Então, de tudo que eu vi, assim, o que eu mais discordo é em relação à restrição de horário de abertura das coisas, né? O resto, acho que é coerente. Algumas coisas, assim, algumas coisas são difíceis de acontecer. Sim, é difícil. Então, depende muito da cooperação de quem vai frequentar, de quem vai utilizar aquilo, né? Porque se a gente precisar de fiscalização para tudo no país, cara, a gente não vai aguentar pagar funcionário público, né? Porque esse é o grande problema do brasileiro, né? Culturalmente, acredito, diferente do japonês aí, igual o Gonçalo falou, sou brasileiro, putz, tenho orgulho de falar que sou brasileiro, mas os japoneses, eles são muito assim, né? Eles fazem o certo mesmo se ninguém estiver olhando, né? Então, fazem o certo por ser certo. Aqui no Brasil, às vezes o cara faz o certo porque pode dar multa, que o fiscal tá ali, que a polícia tá ali, o dia que a polícia sai daqui, o cara já faz diferente. Então, infelizmente, a gente tem uma cultura de dar o nosso jeito a hora que não tem fiscalização, né? Então, o meu receio com os meus colegas de trabalho aí, que a turma leva as coisas meio na coxa e na prática não façam como os protocolos, né, que é o tema aqui. A gente tem protocolo, deveria ser assim, assim, assim. Pelos protocolos ali, eu acho que diminui muito o risco das pessoas se contaminarem, né, na academia, mas desde que respeitem, né, os protocolos. Os protocolos estão aí, se a pessoa é de acordo ou não, é uma outra discussão, mas o que eu vi aí, só a restrição de horário, que às vezes eu acredito que seja um ponto problemático, né, de criar funis aí, de jogar todo mundo no mesmo horário, né? Maravilha. E eu já encerro aqui também. Eu tenho um último tema para abordar aqui, que é de extrema importância também, porque a gente está falando de protocolos de segurança, e a medição da temperatura é um protocolo de segurança muito importante. E às vezes a gente vê alguém se sentindo, opa, mas peraí, esse cara está duvidando de mim, ele está achando que eu estou com febre, esse cara está achando que eu vou jogar Covid aqui no espaço dele. Não, eu não quero mexer com esse negócio de medir a temperatura, não. O cara se sente ofendido com isso, sabe? E é um negócio, assim, muito maluco. Você está sendo muito irracional quando você acha ruim que alguém vai medir a sua temperatura. Poxa vida, se o cara está medindo em você, está medindo nos outros também. E quando ele faz a medição em todo mundo, ele está te ajudando também, cara. Então você não pode achar ruim da pessoa que vai medir sua testa aí, cara. Deixa eu contar o revolvinho para você aí para ver se está com febre, se não está, qual a sua temperatura. Isso aí é um protocolo, mas é muito importante para você também. Então, você não pode jamais achar ruim com isso ou se sentir ofendido porque o cara está duvidando de você, está achando que você está com Covid. Deixa ele fazer a medição, isso é muito bom. Se ele está, repito, se ele está fazendo a medição em você, está fazendo nos outros também. Fazendo nos outros, ele evita que você esteja em contato com alguém que está com uma temperatura elevada se aproximando da febre, pô. Então, meu amigo, se alguém apontar aí o medidor de temperatura, deixa, não acha ruim, não vai contestar, reclamar, isso é muito bom, faz parte do protocolo e é benéfico para você. E eu, portanto, queria deixar esse último recado aqui para a gente já encerrar nossa live. Eu agradeço a participação de todo mundo aí, inclusive do Du Vicentini, o nosso telespectador assíduo aqui, ó, que legal, ele não para de escrever, ó. O Du está mandando um recado atrás do outro aqui. O que acho que resolveria demais em relação ao esporte e todos os outros aspectos seria aumentar drasticamente a testagem e fazer com que essa testagem fosse simples e eficaz. Está dizendo o Duque, numa próxima live, já vai estar aqui de volta, aqui, ó, nos quadradinhos aqui com a gente, para poder, né, trocar as ideias. Legal. Vamos patrocinar uma internet para ele. Né? Oi, Japa? Vamos patrocinar uma internet para ele. Até o que o Rafa falou aí, eu lembrei, cara, eu fui no restaurante agora pegar comida no sábado, e o cara foi com o revolvinho, só que estava desligado, eu percebi que estava desligado, não estava funcionando, não tinha bateria, o que era, se quebrou, pode ser, às vezes o cara só tinha um, quebrou ali, mas não estava funcionando, e ele deu um migué, pum, meteu lá, ele fez tudo assim. É o que eu falo, né, cara? Brasileiro tem que ser editado pela NASA, né, cara? Os caras dão nó em tudo.
Não, e é o que você falou, né? Aí o cara fica chateado, né? Fala assim, mas tá duvidando de mim? Mas, pô, cara, tem que não é duvidar, né? Fala assim, ó, vamos lá, regra para todo mundo, galera. Então vamos medir todo mundo aqui. Não é porque é você, é porque é todo mundo, né? Então acho que a gente tem que pensar coletivamente, a gente tem que pensar que a gente faz parte de uma sociedade, então cuidar dos aspectos aí do contágio do Covid faz parte de pensar no coletivo, e isso é uma coisa que às vezes eu vejo, né, a discussão do comércio, da economia, se abre ou não abre, gente achando que tem que ficar fechado. Gente, a gente vive numa sociedade que o dinheiro corre, né? Então, se eu deixo de comprar a comida no restaurante ali, esse cara vai deixar de pagar, por exemplo, alguém que vende sapato, que era meu aluno, né? E aí o dinheiro para de vir para mim. Então, a gente tem um problema grande de economia com tudo fechado. E a coisa para resolver é muito simples, né, galera? Máscara, higienização, limpa a mão, evita ficar muito perto. Só isso que a gente precisa de fazer, né? Para diminuir o risco de contágio. Porque gente com Covid vai ter. Isso daí não tem como a gente matar o Covid, exterminar o Covid. Mas a gente tem como controlar, né? Diminuir a quantidade de pessoas doentes e que os hospitais consigam dar um tratamento adequado, mas também ficar esperando que o governo isso, o governo não precisa. Esquece. A gente tem que fazer a nossa parte. Máscara, revolvinho, limpeza das mãos, distanciamento físico, e vamos voltar às nossas vidas aí com segurança e devagarzinho a gente vai retomando tudo, né? Então é isso, pessoal. Muito obrigado aí para quem participou. Tivemos esse pequeno problema aí com a internet do Dudu, mas daqui duas terças-feiras, provavelmente a gente volta lá pela última terça-feira do mês, a gente volta com algum outro tema aí. Ficamos abertos a sugestões de temas para vocês também. Podem mandar qualquer um dos nossos Instagrams, ou da FAM, ou do Vai Correndo, dos nossos pessoais, que a gente está aqui para levar aí conteúdo para vocês. Seria legal a turma dar a opinião que eles querem ouvir, né? Bem legal. Podem ficar à vontade aí. A gente, se quiser também guardar, chegar pessoalmente e falar, fica à vontade, pessoal. A gente tá aqui para debater temas aí que são de interesse, quando é o interesse de um corredor, é geralmente interesse de outros também. Por mais que vocês possam pensar que esse tema não vai ser interessante, mas vai ser sim, pode trazer aqui para nós que a gente dá uma estudada, troca uma ideia e isso pode virar uma live aqui, um bate-papo. Beleza? Então é isso, galera. Boa semana aí de treino para todo mundo. Estamos na terça-feira ainda para quem está vendo ao vivo. E vamos voltar aos poucos, dar uma lida aí nos protocolos. De cada região está tendo um protocolo, algumas cidades já estão mais avançadas, outras um pouco mais atrasadas, mas aos poucos tudo está voltando ao normal. Beleza? Então até mais e em breve a gente volta aí. Um abraço, pessoal.